Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista, Herzog aqui contigo para falar sobre as personalidades do xadrez, grandes jogadores que a gente gosta, que a gente admira, e aqui a gente vê o jogo deles, né, e busca entender o que é o jogo e o que é a personalidade deles em ação, certo? E hoje teremos aqui o grande fenômeno do xadrez indiano, Viswanathan Anand. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, te convido a assistir esse vídeo até o final, me encontrar após a vinheta. Bom, e o que dizer sobre Anand? Anand foi o primeiro grande mestre indiano em 1988. Foi o quarto jogador da FIDE que atingiu o rating de 2.800 e a partir do momento que ele chegou, né, no top 10 mundial, até hoje ele está lá. Hoje ele ocupa a 9ª posição e vem dando muitas pedradas, né, petelecos, né, o vovô Anand dá petelecos aí nas orelhas dessa geração mais nova aí, de vez em quando, em um torneio ou outro, ele aparece lá e dá uns cascudos na molecada. E então a gente vê também assim, na Índia ele é um grande incentivador, né, do xadrez na Índia, tem direta responsabilidade, né, junto com o Kranik, né, que foi o treinador que ele contratou, né, para treinar o pessoal, né. Então ele tem direto envolvimento com essa nova geração indiana aí de grandes mestres, né? Essa é a sua contribuição para o país dele. E ele foi também campeão mundial do ano de 2000 até 2013. Então vamos assistir aqui, vamos ver algumas partidas dele para tentar entender o que é do xadrez, o que é a personalidade do Anand jogando nesse xadrez. Para tentar entender o que é a personalidade dele em ação jogando xadrez. Então, eu vou destacar aqui para você uma partida que já apareceu aqui no meu canal, do Anand contra o Radjabov. É uma partida de uma rodada de desempate aí, recente, jogada entre eles em torneios. Tá? Então, você está vendo aqui sobre o tabuleiro, uma abertura italiana, né, no qual foi jogado esse D3 aqui, formação clássica, né, de Gioco Piano. Então o Anand já faz essa cravada aqui para que o cavalo não venha até esta casa. Né. O Radjabov aposta nesse peão ali para garantir a manutenção do bispo nesta diagonal. Tem aqui lances relativamente comuns, mas aí surge este G5 aqui que iguala a posição, né? Em vez de apostar em coisas supostamente mais seguras, né? Radjabov, que talvez precisava vencer nesse desempate aí, veio com tudo. Fez o roque, está colocando um ataque, né, na ala do rei. Ele vem com força aqui, com os peões. E repare que não tem lá, assim, grande coordenação, né, as pretas, por enquanto. E as brancas estão relativamente, assim, um tanto mais sobre uma pressão teórica, digamos assim, né? Mas estão ali, na delas, postadas. A pessoa do Anand é uma pessoa muito calma e tranquila, você vê nas falas dele, ele sempre ponderado, né? E aqui você está vendo isso no tabuleiro também, né? E, assim como eu disse lá no vídeo da série Xadrez em Foco, aqui começa toda uma genialidade, que o Anand captura aquele cavalo ali, gerando esse tema de peões dobrados, né, o qual pode ser explorado aqui
né, uma ameaça com a dama lá na frente, né? Tanto é que vem esse lance em seguida, só que ele está sobre ataque, que vem o peão tentando atacar com força, né? E aí esse bispo é jogado aqui e a máquina não considera lá tão bom esse lance, né? Porque a máquina queria, né, que o Anand capturasse imediatamente já esse peão. Esse é o foco, muitas vezes, da máquina, né, e por isso a gente não deve se apegar muito ao que ela diz, né? E aqui você vai ver que o Anand ele tem toda uma malandragem, né? Esse lance aqui, né, põe uma torre em contato indireto com a dama, né? Não fosse esse cavalo e esse bispo aqui, estaria ameaçando a dama. Radjabov volta para defender aquele peão, né? Talvez entendendo que ele não passa perigo por ali, né? Só que aí ele toma esse maravilhoso sacrifício de cavalo do Anand, que é uma jogada brilhante, né? E aí sai a segunda peça que estava na frente da dama, o bispo, e isso transforma a situação do jogo de modo tal, né, que agora é possível criar essa pressão aqui para cima do rei. E imediatamente veio a torre aqui. Qualquer peça que se interpor, né, será capturada. Veio o bispo. Então Anand volta a dama aqui, né, e garante a vitória. Radjabov abandona. Então você vê, né, que Anand ele tinha aquela visão profunda, né, uma criatividade, uma inventividade, né? Ele era um jogador clássico, né? Sempre foi, ao longo da carreira, um jogador clássico, que joga de tudo, mas notavelmente criativo, né, a nível de combinações, né, e também elaborações de meio jogo. Aqui você vai ver ele de brancas contra Shakhriyar Mamedjarov, jogando aquela mesma linha da Petrov, né, que apareceu no vídeo do Carlsen, né? A gente vai acompanhar a partida desse ponto aqui, né, que a nível de estrutura lembra muito, né, como costumam ficar as peças, né, nas aberturas, né, de peão-dama, embora tenha vindo de uma Petrov, né, só não tem o fianqueto aqui nessa ala. E aí é um desenvolvimento aqui, uma sequência um pouco diferente, né? Anand ataca o bispo, Mamedjarov tem várias peças já desenvolvidas. O bispo vai para trás para se manter pressionando a dama. Anand tenta dominar esta casa, a qual 3 peças, né, estão pleiteando ações aqui. Ocorre a troca e o Mamedjarov está cercando, né, o perímetro aqui, digamos, do rei do Anand. Você vê
o jogo, né, se desenvolvendo, se mobilizando. Cada vez mais as pretas vão colocando peças para cercar o perímetro do rei, né? E aí, com esse avanço de rei, começa a se criar uma relação aqui perigosa, né, para a defesa da branca, né? Isso que as pretas não parecem lá tão organizadas assim, né? E aqui nesta posição, que não é uma posição tão simples assim, o Anand tenta fazer uma mágica, né? Por enquanto, a avaliação do computador coloca menos 0,2. Quando tem menos, significa, né, que a preta está se sobressaindo, né? E aqui o Anand faz uma jogada muito parecida com a partida anterior, né? Quando na verdade na partida anterior ele foi para A4, aqui ele foi para B5. E ao fazer isso, ele se desconecta aqui, né, da defesa deste cavalo. Segundo a máquina, teria sido melhor ele jogar em F5. E aí ele talvez estivesse de olho aqui em F5 também, porque essa jogada aqui também coloca uma ação, né, nesta casa. E aqui acabou que perdeu imediatamente para esse lance, na verdade já abandonou. E aqui a gente está vendo possíveis continuações, né? Ali, se ela vai para trás aqui, o rei, a partida está no lance 22. Teriam mais 28 lances, né, até o mate. Ah, mas esse captura aqui, aí leva esse mate aqui, né? O cavalo protege essa casa de fuga, né? Ele ataca aquela casa e o perímetro do rei cercado aqui, né? Então o que a gente vê da personalidade do Anand? Assim, é como se a qualquer momento ele pudesse fazer, né, uma elaboração brilhante, saindo da caixa, né, daquilo que normalmente se pensa em xadrez, porém, às vezes é tão fora da caixa que ele pensa que esses pensamentos acabam traindo a ele mesmo, como aconteceu aqui nessa partida, né? E o Mamedjarov, que não tem nada a ver com isso, estava ligado, capturou aqui imediatamente com esse cheque, fazendo a festa aí, certo? Então, gostou de conhecer um pouco mais da trajetória do Anand e aqui das características que a gente observa, né, de personalidade do jogo dele? Então, claro que com duas partidas aqui não dá para afirmar nada definitivo sobre a personalidade da pessoa Anand jogando xadrez, né? Mas dá para observar algumas características dessa personalidade em ação, né, na forma dele jogar, né? E a própria personalidade em si é uma construção que a gente tem. Em alguns momentos ela aponta mais para uma direção, em outros aponta mais para outras, conforme a gente vai crescendo, evoluindo na vida também, certo? Então, nesse momento aí, atual, essa característica, né, que acompanhou a Anand ao longo da carreira, né, de bastante criatividade, né, uma criatividade precisa, aqui a gente viu que às vezes dá muito certo e quando dá errado, dá muito errado, certo? Mas e aí? Você é criativo também como o Anand, é um jogador universal como ele? Tem se sentido à vontade para jogar os torneios de xadrez e performar bem? Como é que está seu desempenho? Tem vezes que a gente se sente mais tranquilo, mais bem preparado, e tem vezes que a gente está em vias de vencer e sente
faltar alguma coisa, depois fica se cobrando. Tem vezes que a gente vê o oponente e aí não acredita na própria vitória, né? Como é que a gente faz para lidar com isso tudo? Duas maneiras. Você pode melhorar no jogo estudando xadrez e você pode melhorar a relação sua consigo mesmo, com as suas sensações, aquilo que você pensa, o que você sente enquanto joga xadrez. E aqui nesse canal temos a parceria com o mestre nacional Gerson Pérez. Se você quiser estudar xadrez para melhorar no seu entendimento do jogo, a gente indica aqui o método 6 pilares, validado aí já há mais de 30 anos de prática, treinando já mais de 18 mil enxadristas, inclusive jogadores titulares. E a gente indica também a mentoria rumo ao centro do jogo, processo aqui direto comigo, no qual a gente avalia aí sua percepção, sua emoção e identifica soluções e situações para que você possa estar desenvolvendo essa parte extra tabuleiro para performar com maior consistência nos torneios, né? Para ter sempre mais segurança daquilo que você faz nos tabuleiros diante, né, dos seus oponentes nos torneios, certo? Então, para conhecer esses produtos e serviços, clique nos links aí da descrição, ok? Gratidão pela tua presença aqui, tua companhia, e que a gente possa seguir sempre falando aí sobre xadrez. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre nela estamos.